São 8 horas da noite, mais um barco acaba de chegar aqui. As pessoas se desesperam na hora do desembarque. Muita gente nesse barco. A jovem passou muito frio e os médicos dizem que ela está em estado de choque. O Profissão Repórter, nós do Profissão Repórter acompanhamos o drama dessa travessia do Mar Egeu. Mais de 800 mil pessoas cruzaram esse mar para fugir das guerras e da pobreza e para chegar aqui no território europeu. É uma cena impressionante ver a quantidade de pessoas caminhando. É muito difícil fazer essa viagem em cadeira de rodas. Eles já estão há um mês fugindo da Síria. Ele está dizendo que ele colocou o filho no ombro e foi cruzando a pé da Síria para a Turquia. As famílias sírias e iraquianas que fogem da mesma violência que atacou Paris. Eles têm facas, armas e matam as crianças que não querem ser como eles. Às 19 horas de viagem, no trem lotado de refugiados. A Sally já dormiu ali, ó. Tadinho. Voluntários têm chegado de toda a Europa para ajudar os refugiados. Miguel veio de Portugal. O pago do nosso trabalho aqui no campo do Preseu é poder vestir uma criança. Bye, bye. Bye, Victor. I like you. I like you too, Sam. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Estamos na ilha grega de Lesbos, principal ponto de entrada dos refugiados de guerra. Nesta praia de água muito limpa, bem ao lado do aeroporto, encontramos os primeiros sinais de que refugiados chegam por aqui. Garrafas de água, aqui um isqueiro ainda funcionando, um colete bem novo, parece recém-usado, de adulto, e ao lado um pequeno, de criança. Os coletes abandonados são os nossos guias para chegar nas praias mais procuradas pelos refugiados. We're both volunteers, independent volunteers. Elas são voluntárias, são 4 mulheres que estão aqui, vieram do Reino Unido e elas souberam que aqui é um ponto de chegada dos refugiados e montaram esse acampamento para dar apoio, para fazer o resgate quando eles chegam. Os refugiados vêm de países como o Afeganistão, o Irã, o Iraque e principalmente a Síria. Eles atravessam todo o território da Turquia e de lá cruzam de barco para as ilhas gregas. Alguns trabalhadores da ilha fazem a coleta do material que sobra da travessia. Make money with this? No. Yes. O grego Dimitrios, dono do caminhão, vende os coletes para reciclagem. Ele se ganha dinheiro fazendo isso. O auxiliar é um ex-militar do exército que ficou desempregado com a crise econômica da Grécia. Young men to come here. Eu vejo jovens chegando aqui. Não sei para onde eles vão. O caminhão de Dimitrios vai descarregar os coletes no maior lixão da ilha. Neste ano, segundo as Nações Unidas, mais de 860 mil refugiados entraram de forma clandestina no território da Europa. Uma prova disso é essa montanha de colete salva-vida que eles usaram na travessia do Mar Egeu para chegar aqui na Grécia. E esse lixão nós encontramos em apenas uma das praias aqui da ilha de Lesbos.
Estou na Macedônia, o país que os refugiados atravessam logo depois que saem da Grécia. Para a policial, para nos informar com a policial. Viajo acompanhado de Tim, um guia croata que fala português. Não estou vendo ninguém aqui. Brasil, Globo TV, ok, tem que desligar totalmente. Yes. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nós estamos entrando numa região que é da fronteira. É tudo região fronteiriça, você pode falar assim, não? Território fronteiriço, não? E o policial pediu pra gente não gravar porque se trata de uma região de fronteira. A gente tá aqui legal, eu tô com meu passaporte aqui, só que gravar aqui é preciso de uma permissão especial. Do lado sérvio eu já pedi autorização, como a gente não tem nenhuma autorização para gravar aqui do lado da Macedônia, vamos cruzar primeiro a fronteira e começar a nossa reportagem já do lado da Sérvia. Acompanhando a rota dos refugiados na Europa, vou cruzar 6 países. A Sérvia é o segundo deles. É uma cena impressionante ver a quantidade de pessoas caminhando. E a gente falou com alguns taxistas que estão ali, que eles caminham 24 horas por dia. O tempo todo tem gente passando. A Sérvia calcula que mais de 1 milhão de pessoas já passaram por essas estradas, por esses campos, fugindo de alguma guerra, de algum conflito. Em geral, são sírios. Vou esperar alguns chegarem aqui e caminhar com eles. Do you speak English? No. Do you speak English? No, no. Afghanistan, Syria... Iraq. Anybody speaks English? Nobody? No. Ninguém fala inglês. Just one family. One family. The same family. Yes. Bye bye. Thank you. É impressionante a quantidade de roupas que estão sendo deixadas para trás aqui. Tem muito lixo na beira da estrada. Hello. As pessoas ganham roupas novas e vão deixando as velhas para trás para continuar a viagem. A chegada dos refugiados tem causado reações diversas nos países europeus. Enquanto países como a Hungria fecharam as fronteiras, uma corrente de solidariedade formada por voluntários surgiu em vários outros lugares. Mas depois dos atentados de Paris, manifestantes contra os refugiados foram às ruas na Alemanha. Ironicamente, a maioria dos que enfrentam a longa travessia da Europa está fugindo dos mesmos terroristas que mataram 130 pessoas na França. Os extremistas do Estado Islâmico, também conhecido como ISIS. And what the ISIS are doing with Iraq? Oh, amigo, I don't tell you. Eles fazem coisas horríveis. Eles têm facas, armas e matam as crianças que não querem ser como eles. Eu vi isso com meus olhos. Meu marido foi torturado. Ele era engenheiro civil. Sam não teve notícias do marido. Ela fugiu sozinha para tentar salvar os 4 filhos, apesar de sofrer de pressão alta e problemas cardíacos. What happened in Paris? Pergunto o que Sam pensa sobre os atentados de Paris. É uma vergonha. Não concordamos com bombas. O Islã não é isso. A religião islâmica é amar a todos. Por causa dos problemas de saúde, Sam tem a ajuda de voluntários para levá-la até a próxima cidade. Como é uma van de ajuda humanitária, eu obviamente não vou poder embarcar com ela, porque se eu entrasse aí eu estaria tirando o lugar de alguém. Let's begin a new life. Bye bye. Bye, Victor. I like you. I like you too, Sam. Thank you. Hello, welcome, Shai Jorba, sit down, relax. Sit down, relax, Shai Jorba, sit down, relax. Como vês, muitas crianças e muita... Não. Como vês, que vem muitas crianças, especialmente
crianças, mães e muitas das crianças que vêm aqui que tampouco têm pai, solamente a mãe. Os pais certamente que morreram aí na guerra. La cozinha. Voluntários têm chegado de toda a Europa para ajudar os refugiados. Miguel veio de Portugal. E aqui todos os dias vem aqui mais de 1.000, 2.000 pessoas que entram aqui todos os dias. Mais de 2.000 pessoas? Mais de 2.000. Igualmente também damos aqui roupa, principalmente às crianças que vêm com frio. E mediante a necessidade que nós outros vemos, vamos repartindo lá a roupa. Que esta roupa nos chega de Suíça. Da Suíça. Este lá é o pago do nosso trabalho aqui no campo de Presevo, é poder vestir uma criança que realmente necessita de ter um abrigo para ele frio. Voluntários da Cruz Vermelha vigiam a costa da ilha de Lesbos, na Grécia. Esse é um dos pontos de desembarque de refugiados que atravessam o mar Egeu, vindos da Turquia. Nosso trabalho é dar os primeiros socorros em caso de emergência aqui no litoral. O grego Bilar Razopoulos é socorrista há 32 anos. Já atuou em mais de 20 tragédias e guerras nas regiões dos Balcãs e do Oriente Médio. Ele está há 1 mês e meio trabalhando nos resgates de refugiados e conta que na última semana acompanhou a chegada de 30 barcos. No mês passado, um naufrágio matou 25 pessoas. Em outro ponto da ilha, um grupo de refugiados conseguiu fazer a travessia de 2 horas em segurança. Nesse momento acaba de chegar uma embarcação, estão recebendo esse papel térmico para proteger as crianças. Passaram muito frio, estão recebendo os primeiros socorros dos voluntários. Interessante que eles chegaram faz 15 minutos. Ela já está ligando, aquela senhora já está ligando para os parentes. À noite, a temperatura cai e a viagem se torna mais perigosa, principalmente para as crianças. Os voluntários estão de plantão na praia. Alguns fazem fogueira para servir de referência de chegada para as embarcações. São 8 horas da noite, mais um barco acaba de chegar aqui. Na verdade, tem um aqui à direita, daquele fogo. Uma embarcação acaba de chegar e tem outra chegando, dá para ver a luz dela ali na frente. O pessoal aqui está se preparando para o socorro. Como chegou lotado, muita gente nesse barco. Pessoas se desesperam na hora do desembarque. Muita criança novamente. As pessoas passaram um risco enorme. Está muito lotado esse barco. Uma moça desmaiou, mas os médicos já estão socorrendo. A jovem passou muito frio e os médicos dizem que ela está em estado de choque. Enquanto isso, aqui os homens já usam a fogueira para se aquecer. Minutos depois, chega mais uma embarcação. Mais uma criança descendo. Ai. Não é?
Oh, is he sleeping? Yeah. A senhora está com dificuldade de descer do barco, de sair do barco. Bring some life jackets Life for a jackets? bed. Yeah, bring Okay. life jackets. Because he's so wet. So wet, yeah. Yeah. Bom, ele está explicando que essas crianças são muito molhadas, então a prioridade é cuidar das crianças, mas essa senhora está passando uma... It's not so good. Yes, she's shocked. She's shocked. É, mas ela está estressada, em estado de choque, parece que sente muita dor. Com a chegada em segurança de mais um barco, a sensação agora é de alívio. Thank you! Free, thank you! Este sírio diz que pagou $1.500, quase R$6.000, para conseguir um lugar no barco. Estou explicando que foram agredidos por traficantes de pessoas no lado da Turquia. All getting money for them? Yes, all. Foram obrigados a dar dinheiro para eles. Money. How much? $3,000 coming to here? All of the Syrian people Todos os sírios precisam fazer isso para ter uma vida segura. Bashar al-Assad matou 1.500 pessoas em apenas uma hora, incluindo crianças e mulheres, e ninguém fez nada. Nós estamos como animais aqui. Somos médicos, engenheiros, farmacêuticos, todos têm formação. What we are now trying to do is to Este voluntário é executivo de uma empresa holandesa. Ele saiu de férias e veio ajudar os refugiados aqui na Grécia. But once I'm back and I remember the crying of the children, that hurts. Me too. Quando chegam na primeira cidade da Sérvia, os refugiados não têm informações precisas sobre como seguir viagem. It's here, the train is here. O próximo trem sai em algumas horas. Olha só a situação do banheiro da estação de trem. Que ali já está tão sujo, olha só. E aí acabam fazendo suas necessidades aqui já do lado de fora. Nossa, tá horrível ali dentro, um cheiro muito forte. Nico, graças. Eles falam de que limpa alguém, mas isso é a cada 2 semanas, uma vez, pega uma limpada e fica assim. Português? Ahmed é sírio e já morou no Brasil. Você estava lá como refugiado? No Brasil? É. Sim, tu sabe, no Brasil tem muitos libaneses, sírios, palestinos, entendeu? Sim. Ele voltou para ficar perto da família. Nós estamos viajando em 2 famílias. Two family. Sayed tem 20 anos e deixou Cabul, no Afeganistão, há 1 mês. Pergunto por que ele deixou o país. Por causa da guerra. Eles matam pessoas, por todos os lados, em nome do Talibã ou do Estado Islâmico. Eles te matam se você não for muçulmano. Este trem é exclusivo para refugiados. Eles pagam 15 euros cada um e viajam separados de outros passageiros. Let's go. Os irmãos sírios, Salih e Rabi, têm 6 e 8 anos. Ela está apresentando a família dela para mim. Your father and your mother. Your grandmother. Your uncle. Aref morava no Kuwait, mas teve seu visto de trabalho cancelado. Quando acabou o meu visto de trabalho, eu voltei para a Síria, reuni minha mulher e meus filhos e vim para cá. Ele está dizendo que se ele fica lá na Síria, ele tem que escolher lutar do lado do governo ou do lado das milícias, do Estado Islâmico. E não dá para escolher viver em paz lá e não se envolver com isso. Olha só, eu e o Tim estamos no trem aqui, comendo também, de um jeito meio improvisado. Um pouco de queijo, biscoitinho e patê de frango. O trem cruza os campos da Sérvia, levando muito mais sonhos do que bagagens. Quem foge de uma guerra não tem muito o que carregar. O refugiado Rabi descobriu isso cedo e escolheu com cuidado o que levar na mochila.
Can I take a look? 12 hours. This is the best? Oh, very good. Pergunto a ele como entraram na Europa. By small boat. Small boat. And how much did you pay for the boat? $1,000. $1,000. A Sally já dormiu ali, ó. Tadinho. Não demora muito e todos já estão dormindo. A viagem até a fronteira com a Croácia durou 19 horas, sem sair do trem. I'm happy because I came here. É a primeira coisa que esse jovem nos diz. Eu estou feliz por estar aqui. My name is Faisal. Faisal. Yeah. Faisal é o líder deste grupo de 15 jovens que estavam ameaçados de morte no Afeganistão. In my countries, a lot of Taliban, Daesh. No meu país há o Talibã e o Estado Islâmico. Lá eu não tenho liberdade. Faisal era funcionário da OTAN, a força militar ocidental que combateu o Talibã, um grupo radical islâmico. Very happy. A lot happy. Está dizendo que está muito feliz, todos eles querem ir para a Alemanha. São todos amigos, são 15 amigos. Let's go. Todos os refugiados que chegaram na ilha de Lesbos precisam seguir de navio para Atenas. Olha quem nós encontramos. Ah, yes. This is my registration. Esse é o meu registro para eu poder viajar dentro da Grécia. I've taken those pictures. A viagem dos jovens começou há 22 dias. Eles mostram fotos das montanhas na fronteira do Irã com a Turquia. This is me. We were escaping from Iran police as well. Bashir Mohammadi era tradutor de uma agência de turismo. E o Talibã o proibia de falar com os estrangeiros. Eu tinha que sair, eu corria riscos lá. Ninguém quer deixar seu próprio país, mas o que eu posso fazer? O destino final da maioria dos que entram no navio é a Alemanha. Vai. A Croácia é o terceiro país que visito. Aqui, os trens são oferecidos de graça pelo governo. Os voluntários cumprimentam, dão um oi, tentam deixar esse momento menos tenso para eles também. Essa mulher está pedindo um médico aqui, ele veio perguntar pra gente que país é esse. Sim. 1 month and coming. 1 month? Tá 1 mês viajando com a família inteira, vindo da Síria. Mais uma vez, registramos centenas de famílias viajando com seus filhos. Os croatas oferecem asilo aos refugiados que passam por aqui, mas a maioria quer seguir viagem. Conforme eles vão sendo registrados, eles vão sendo levados para o acampamento aqui, onde vão passar a noite, para depois seguir viagem amanhã para a Eslovênia. Você vai ver ainda hoje no próximo bloco a história do refugiado que atravessou a Turquia com um filho nos ombros. Na França e na Bélgica, a repercussão dos atentados de Paris. As pessoas que estão a fugir da Síria são as mesmas que fugiram do Bataclan. E o destino final dos refugiados que acompanhamos na nossa reportagem. Na Croácia, os refugiados aguardam o trem que vai levá-los até a próxima fronteira.
Excuse me, do you speak English? English? Little? Where are you from? Syrian. Syria. Why Germany? Por que Alemanha? I don't know anything. Any city. Any city in Germany. Nossa, é muito difícil fazer essa viagem em cadeira de rodas. Eles já estão há um mês fugindo da Síria. Right in shoulder. Ele está dizendo que ele colocou o filho no ombro e foi cruzando a pé da Síria para a Turquia. All family in Syria. All family? Yes, stay in Syria. Your mother, father, brother? Mother, brother and sister, my sister. 4 sisters and 2 brothers and mother. And they want to... colocaram agora o filho dele de cadeira de rodas. Please, sorry. Good travel. Criança aqui. Os voluntários da Cruz Vermelha. Mas o cara estava contando que ele catou o filho dele, botou no ombro e vai cruzar para a Turquia. Ele tem um filho doente na cadeira de rodas. Esses trens vão atravessar a Croácia com mais de 1.000 refugiados cada. É um drama que o país já conhece. Há 20 anos, eram os próprios croatas que deixavam o país durante a guerra contra a Sérvia. Os croatas já passaram por isso, de ser refugiados. De ser refugiados, nós fugíamos também, só que nossa viagem não era tão longe e tão precário, falemos como o seu, não? Nosso guia croata, Tim, também já foi um refugiado. Ele morou 20 anos na Espanha. Você pode dizer a guerra dos Balcãs, que foi bem sangrenta e era uma barbárie humana. O que eles estão passando no seu país é mais ainda, na minha opinião, não? Nós aqui sabíamos contra quem lutar, quem era o inimigo. Eu acho que eles aí não sabem, os que estão fugindo é porque simplesmente não sabem quem aqui, contra quem ou contra quem estão lutando, entendeu? Noite em Paris, estamos acompanhados do nosso colega francês, o repórter Pierre Morel, que é nosso colaborador, já fez várias reportagens para o Profissão Repórter. Visitamos a capital francesa para tentar entender como os atentados poderão influenciar a vida dos muçulmanos da Europa. Você sabe como que é? Algumas horas depois já dá para ver nas redes sociais, né? Inclusive na rua, pessoas falando, são sempre as mesmas pessoas que estão fazendo esses crimes e tudo, para falar que isso é a culpa dos muçulmanos. E pronto, mas não é a culpa dos muçulmanos, é a culpa de alguns loucos, ponto. Nada mais. Está escrito, fica em paz, meu amigo, você vai sempre ficar no meu coração. E suas brincadeiras, eu vou sentir falta das suas brincadeiras. Impressionante também é que tem uma união do povo, sabe? Mas no meio da praça que recebe as homenagens, registramos discursos de intolerância. Français, ça se mérite. Voilà. Ça n'a rien à voir avec français ou étranger, monsieur. Ça n'a rien à voir avec français ou étranger. Esse senhor estava me falando da religião dos islamistas e da religião muçulmana, falando que é preciso merecer de ser francês. Eu falei para ele que não tem... Está fora de propósito de falar disso agora, é só isso que eu acho. Não é a questão de ser francês ou estrangeiro, entendeu? E no jour que haverá a maioria de muçulmanos ici. E ele está falando que na Argélia, quando tive mais muçulmanos que franceses, a Argélia virou árabe. E ele está falando que daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa na França. Na França. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bom courage. É uma opinião diferente da desse jornalista português. O fluxo migratório é um componente dessa situação aqui ou não? Não. Essa crise migratória? Não, isso é uma questão falsa. É uma questão falsa. Aliás, as pessoas que estão a fugir da Síria são as mesmas que fugiram do Bataclan quando os outros entraram lá. Se essas pessoas forem rejeitadas pela Europa,
é uma vitória para o Estado Islâmico. Se a Europa as aceitar, mostra-se solidário. Eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas que vêm da Síria e que são pessoas com educação, que foram à universidade, a maioria delas tem estudos, vai regressar à Síria imediatamente. Assim que acabar a guerra. Assim que acabar a guerra. Só que a guerra não acaba enquanto os ocidentais continuarem a não lidar com o problema no terreno, a continuar a comprar o petróleo ao Estado Islâmico e também a comprar as obras de arte que eles estão a roubar, que vão para o Japão, vão para os Estados Unidos. Sem poder embarcar no trem da Croácia, cruza as estradas do país até a próxima fronteira. A Eslovênia é o 5º país europeu por onde passam os refugiados tentando chegar na Alemanha. Eu estou bem na fronteira agora e daqui dá para ver a cerca que o governo esloveno construiu para evitar que os refugiados passem por aqui caminhando. Agora os refugiados são levados de trem até a próxima parada. Faz pouco mais de um mês que a chegada dos refugiados mudou a rotina desse pacato vilarejo. Y nosotros aquí ayudamos con esto que teníamos en casa, ¿no? Hacíamos té, teníamos galletas y salimos ahí con ellos y los ayudamos, ¿no? Quando os refugiados começaram a passar aqui, o governo esloveno fechou a fronteira e aí eles ficaram aqui, tinham tendas aqui atrás, onde a gente está, e vários deles ficaram aqui até 4 dias. Desde que a crise dos refugiados começou, os países por onde eles passam temem que a Alemanha não aceite mais recebê-los, o que levaria a uma reação em cadeia de fechamento das fronteiras. 50 pessoas por hora cruzam aquela ponte ali em direção à Alemanha. Eu estou agora bem na fronteira da Alemanha com a Áustria e mesmo com neve, as pessoas continuam passando por aqui. Só neste ano, 1,5 milhão de refugiados pediram asilo na Alemanha. A Bélgica é o país da Europa que tem o maior número de jovens que saem daqui para lutar nas guerras do Oriente Médio. Mais de 500 fazem parte do exército do Estado Islâmico. Segundo a polícia belga, a principal base de formação deles está aqui em Molenbeek. Na comunidade de Molenbeek vivem 80 mil muçulmanos, a maioria imigrantes do norte da África e Oriente Médio. Nesta praça moravam 3 dos terroristas que atacaram Paris. Aqui conhecemos a professora Lamir Yamina, que nasceu na Bélgica, mas é de origem marroquina. Há 10 anos ela faz um trabalho social com a juventude aqui de Molenbeek. Bom, ela está se queixando, dizendo que a Molenbeek só está sendo falada por conta dos ataques de Paris, que ela gostaria muito mais de ver a imprensa aqui, mostrando também os problemas da comunidade. É uma das áreas mais pobres da cidade de Molenbeek. A taxa de desemprego aqui está na faixa dos 40%. Na mesma praça conhecemos Soumaia, de família muçulmana. Ela é filha de imigrantes do Marrocos. Para ela, a ação de grupos radicais afeta todos os muçulmanos. Nós, muçulmanos, somos 1 bilhão e meio de pessoas. Eles representam uma parte muito pequena de nós, mas isso faz com que se generalize a religião muçulmana. Parler de la religion musulmane en général. Soumaia me conta que é estudante de comunicação e foi estudar jornalismo para contar histórias que ajudem a diminuir a discriminação contra muçulmanos. Na mesma faculdade de jornalismo, conhecemos Tainá. Ela é filha de uma brasileira, mas nasceu e sempre morou aqui na Bélgica. Acho que tem pessoas aqui que tentam fazer uma lavagem de cérebro, uma coisa assim, e esse jovem que sou um pouco perdida, assim, eles vão para lá e se radicalizam. O que mais te impactou nessa história toda? Você está emocionada agora? Estou muito emocionada. Você está chorando? É muito difícil para todo mundo. Chorei o dia inteiro com isso, porque é medo mesmo. A gente está aqui com medo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é muito emocionante. A gente fala disso na faculdade, a gente fala disso com colegas, com amigos, porque é assunto de todo mundo.
Bom, esse é o escritório de uma empresa especializada em investigação dos grupos terroristas. Pergunto para a diretora da agência qual a conexão entre o movimento de refugiados e a situação da Bélgica nesse momento. Agora nós estamos vendo as consequências de décadas de falta de integração desses imigrantes. E, ao mesmo tempo, se eles não forem incluídos na sociedade, podem se tornar um território muito fértil para espalhar o radicalismo do Estado Islâmico. Hi, Victor. How are you from Belgium? É na Bélgica que está a família muçulmana que conheci no trem. Ontem, eles mandaram fotos e vídeos de um abrigo para refugiados. Estamos em 3 famílias, num único quarto, com 7 camas. A minha mãe idosa está ali. Aqui faz muito frio. Eu não sei o que fazer. Please, if you can help me. It's human people we're talking about. Nós estamos falando de seres humanos. Eu acho que é muito importante vocês mostrarem isso, porque o mundo precisa saber sobre o que está acontecendo aqui. Ver a quantidade de pessoas caminhando. E a gente falou com alguns taxistas que estão ali, que eles caminham 24 horas por dia. O tempo todo tem gente passando. A Sérvia calcula que mais de 1 milhão de pessoas já passaram por essas estradas, por esses campos, fugindo de alguma guerra, de algum conflito. Em geral, são sírios. Vou esperar alguns chegarem aqui e caminhar com eles. Do you speak English? No. Do you speak English? No, no. Afghanistan, Syria. Iraq. Anybody speaks English? Nobody. No. Ninguém fala inglês. Just one family. One family. The same family. Yes. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. É impressionante a quantidade de roupas que estão sendo deixadas para trás aqui. Tem muito lixo na beira da estrada. Hello. As pessoas ganham roupas novas e vão deixando as velhas para trás para continuar a viagem. A chegada dos refugiados tem causado reações diversas nos países europeus. Enquanto países como a Hungria fecharam as fronteiras, uma corrente de solidariedade formada por voluntários surgiu em vários outros lugares. Mas depois dos atentados de Paris, manifestantes contra os refugiados foram às ruas na Alemanha. Ironicamente, a maioria dos que enfrentam a longa travessia da Europa está fugindo dos mesmos terroristas que mataram 130 pessoas na França, os extremistas do Estado Islâmico, também conhecido como ISIS. And what the ISIS are doing with Iraq? Oh, amigo, I don't tell you. Eles fazem coisas horríveis. Eles têm facas, armas e matam as crianças que não querem ser como eles. Eu vi isso com meus olhos. Meu marido foi torturado. Ele era engenheiro civil. Sam não teve notícias do marido. Ela fugiu sozinha para tentar salvar os 4 filhos, apesar de sofrer de pressão alta e problemas cardíacos. What happened in Paris? Pergunto o que Sam pensa sobre os atentados de Paris. É uma vergonha. Não concordamos com bombas. O Islã não é isso. A religião islâmica é amar a todos. Por causa dos problemas de saúde, Sam tem ajuda de voluntários para levá-la até a próxima cidade. Como é uma van de ajuda humanitária, eu obviamente não vou poder embarcar com ela, porque se eu entrasse aí eu estaria tirando o lugar de alguém. Let's begin a new life. Bye bye. Bye, Victor. I like you. I like you too, Sam. Thank you. Hello, welcome, Shai Jorba, sit down, relax. Sit down, relax, Shai Jorba, sit down, relax. Como vês, muitas crianças e muita
Não. Como vês, que vem muitas crianças, especialmente crianças, mães e muitas das crianças que vêm aqui que tampouco têm pai, solamente a mãe. Os pais certamente que morreram aí na guerra. La cozinha. Voluntários têm chegado de toda a Europa para ajudar os refugiados. Miguel veio de Portugal. E aqui todos os dias vem aqui mais de 1.000, 2.000 pessoas que entram aqui todos os dias. Mais de 2.000 pessoas? Mais de 2.000. Igualmente também damos aqui roupa, principalmente às crianças que vêm com frio. E mediante a necessidade que nós outros vemos, vamos repartindo lá a roupa. Que esta roupa nos chega de Suíça. Da Suíça. Este lá é o pago do nosso trabalho aqui no campo de Preseva, é poder vestir uma criança que realmente necessita de ter um abrigo para ele frio. Voluntários da Cruz Vermelha vigiam a costa da ilha de Lesbos, na Grécia. Esse é um dos pontos de desembarque de refugiados que atravessam o mar Egeu, vindos da Turquia. Nosso trabalho é dar os primeiros socorros em caso de emergência aqui no litoral. O grego Bilar Razopoulos é socorrista há 32 anos. Já atuou em mais de 20 tragédias e guerras nas regiões dos Balcãs e do Oriente Médio. Ele está há 1 mês e meio trabalhando nos resgates de refugiados e conta que na última semana acompanhou a chegada de 30 barcos. No mês passado, um naufrágio matou 25 pessoas. Em outro ponto da ilha, um grupo de refugiados conseguiu fazer a travessia de 2 horas em segurança. Nesse momento acaba de chegar uma embarcação, estão recebendo esse papel térmico para proteger as crianças. Passaram muito frio, estão recebendo os primeiros socorros dos voluntários. Interessante que eles chegaram faz 15 minutos. Ela já está ligando, aquela senhora já está ligando para os parentes. À noite, a temperatura cai e a viagem se torna mais perigosa, principalmente para as crianças. Os voluntários estão de plantão na praia. Alguns fazem fogueira para servir de referência de chegada para as embarcações. São 8 horas da noite, mais um barco acaba de chegar aqui. Na verdade, tem um aqui à direita, daquele fogo. Uma embarcação acaba de chegar e tem outra chegando, dá para ver a luz dela ali na frente. O pessoal aqui está se preparando para o socorro. Como chegou lotado. São 8 horas da noite, mais um barco acaba de chegar aqui. As pessoas se desesperam na hora do desembarque. Muita gente nesse barco. A jovem passou muito frio e os médicos dizem que ela está em estado de choque. O Profissão Repórter, nós do Profissão Repórter, acompanhamos o drama dessa travessia do Mar Egeu. Mais de 800 mil pessoas cruzaram esse mar para fugir das guerras e da pobreza e para chegar aqui no território europeu. É uma cena impressionante ver a quantidade de pessoas caminhando. É muito difícil fazer essa viagem em cadeira de rodas. Eles já estão há 1 mês fugindo da Síria. Ele está dizendo que ele colocou o filho no ombro e foi cruzando a pé da Síria para a Turquia. As famílias sírias e iraquianas que fogem da mesma violência que atacou Paris. Eles têm facas, armas e matam as crianças que não querem ser como eles.
Às 19 horas de viagem no trem lotado de refugiados. A Sally já dormiu ali, ó. Tadinho. Voluntários têm chegado de toda a Europa para ajudar os refugiados. Miguel veio de Portugal. O pago do nosso trabalho aqui no campo de Preseu é poder vestir uma criança. Bye bye. Bye, Victor. I like you. I like you too, Sam. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Estamos na ilha grega de Lesbos, principal ponto de entrada dos refugiados de guerra. Nesta praia de água muito limpa, bem ao lado do aeroporto, encontramos os primeiros sinais de que refugiados chegam por aqui. Garrafas de água, aqui um isqueiro ainda funcionando, um colete bem novo, parece recém-usado, de adulto, e ao lado um pequeno, de criança. Os coletes abandonados são os nossos guias para chegar nas praias mais procuradas pelos refugiados. We're both volunteers, independent volunteers. Elas são voluntárias, são 4 mulheres que estão aqui, vieram do Reino Unido e elas souberam que aqui é um ponto de chegada dos refugiados e montaram esse acampamento para dar apoio, para fazer o resgate quando eles chegam. Os refugiados vêm de países como o Afeganistão, o Irã, o Iraque e principalmente a Síria. Eles atravessam todo o território da Turquia e de lá cruzam de barco para as ilhas gregas. Alguns trabalhadores da ilha fazem a coleta do material que sobra da travessia. Make money with this? No. Yes. O grego Dimitrios, dono do caminhão, vende os coletes para reciclagem. Ele se ganha dinheiro fazendo isso. O auxiliar é um ex-militar do exército que ficou desempregado com a crise econômica da Grécia. Young men to come here. Eu vejo jovens chegando aqui. Não sei para onde eles vão. O caminhão de Dimitrios vai descarregar os coletes no maior lixão da ilha. Neste ano, segundo as Nações Unidas, mais de 860 mil refugiados entraram de forma clandestina no território da Europa. Uma prova disso é essa montanha de colete salva-vida que eles usaram na travessia do Mar Egeu para chegar aqui na Grécia. E esse lixão nós encontramos em apenas uma das praias aqui da ilha de Lesbos. Estou na Macedônia, o país que os refugiados atravessam logo depois que saem da Grécia. Para a policial, para nos informar com a policial. Viajo acompanhado de Tim, um guia croata que fala português. Não estou vendo ninguém aqui. A qual TV aqui partiu? Brasil, Globo TV, ok, tem que desligar totalmente. Yes. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, nós estamos entrando numa região que é da fronteira. É tudo região fronteiriça, você pode falar assim, não? Território fronteiriço, não? E o policial pediu pra gente não gravar porque se trata de uma região de fronteira. A gente tá aqui legal, eu tô com meu passaporte aqui, só que gravar aqui é preciso de uma permissão especial. Do lado sérvio eu já pedi autorização, como a gente não tem nenhuma autorização para gravar aqui do lado da Macedônia, vamos cruzar primeiro a fronteira e começar a nossa reportagem já do lado da Sérvia. Acompanhando a rota dos refugiados na Europa, vou cruzar 6 países. A Sérvia é o segundo deles. É uma cena impressionante.
O trem cruza os campos da Sérvia, levando muito mais sonhos do que bagagens. Quem foge de uma guerra não tem muito o que carregar. O refugiado Rabi descobriu isso cedo e escolheu com cuidado o que levar na mochila. Can I take a look? 12 hours. This is the best? Oh, very good. Pergunto a ele como entraram na Europa. By small boat. Small boat. And how much did you pay for the boat? $1,000. $1,000. A Sally já dormiu ali, ó. Tadinho. Não demora muito e todos já estão dormindo. A viagem até a fronteira com a Croácia durou 19 horas, sem sair do trem. I'm happy because I came here. É a primeira coisa que esse jovem nos diz. Eu estou feliz por estar aqui. My name is Faisal. Faisal. Yeah. Faisal é o líder deste grupo de 15 jovens que estavam ameaçados de morte no Afeganistão. In my countries, a lot of Taliban, Daesh. No meu país há o Talibã e o Estado Islâmico. Lá eu não tenho liberdade. Faisal era funcionário da OTAN, a força militar ocidental que combateu o Talibã, um grupo radical islâmico. Very happy. A lot happy. Está dizendo que está muito feliz, todos eles querem ir para a Alemanha. São todos amigos, são 15 amigos. Go. Todos os refugiados que chegaram na ilha de Lesbos precisam seguir de navio para Atenas. Olha quem nós encontramos. Ah, yes! This is my registration. Esse é o meu registro para eu poder viajar dentro da Grécia. A viagem dos jovens começou há 22 dias. Eles mostram fotos das montanhas na fronteira do Irã com a Turquia. This is me. We were escaping from Iran police as well. Bashir Mohammadi era tradutor de uma agência de turismo. E o Talibã o proibia de falar com os estrangeiros. Eu tinha que sair, eu corria riscos lá. Ninguém quer deixar seu próprio país, mas o que eu posso fazer? O destino final da maioria dos que entram no navio é a Alemanha. Vai. A Croácia é o terceiro país que visito. Aqui, os trens são oferecidos de graça pelo governo. Os voluntários cumprimentam, dão oi, tentam deixar esse momento menos tenso para eles também. Essa mulher está pedindo um médico aqui, ele veio perguntar pra gente que país é esse. Sim. 1 month and coming. 1 month? Tá 1 mês viajando com a família inteira, vindo da Síria. Mais uma vez, registramos centenas de famílias viajando com seus filhos. Os croatas oferecem asilo aos refugiados que passam por aqui, mas a maioria quer seguir viagem. Conforme eles vão sendo registrados, eles vão sendo levados para o acampamento aqui, onde vão passar a noite, para depois seguir viagem amanhã para a Eslovênia. Você vai ver ainda hoje no próximo bloco a história do refugiado que atravessou a Turquia com um filho nos ombros. Na França e na Bélgica, a repercussão dos atentados de Paris. As pessoas que estão a fugir da Síria são as mesmas que fugiram do Bataclan. E o destino final dos refugiados que acompanhamos na nossa reportagem.
Na Croácia, os refugiados aguardam o trem que vai levá-los até a próxima fronteira. Excuse me, do you speak English? English? Little? Where are you from? Syrian. Syria. Why Germany? Por que Alemanha? I don't know anything. Any city. Any city in Germany. Nossa, é muito difícil fazer essa viagem em cadeira de rodas. Eles já estão há um mês fugindo da Síria. Right in shoulder. Ele está dizendo que ele colocou o filho no ombro e foi cruzando a pé da Síria para a Turquia. All family in Syria. All family? Yes, stay in Syria. Your mother, father, brother? Mother, brother and sister, my sister. 4 sisters and 2 brothers and mother. And they want to... colocaram agora o filho dele de cadeira de rodas. Please, sorry. Good travel. Criança aqui. Os voluntários da Cruz Vermelha. Mas o cara tava contando, velho, que ele catou o filho dele, botou no ombro e vai cruzar pra Turquia. Ele tem um filho doente na cadeira de rodas. Esses trens vão atravessar a Croácia com mais de 1.000 refugiados cada. É um drama que o país já conhece. Há 20 anos, eram os próprios croatas que deixavam o país durante a guerra contra a Sérvia. Os croatas já passaram por isso, de ser refugiados. De ser refugiados, nós fugíamos também, só que nossa viagem não era tão longe e tão precário, falemos como o seu, não? Nosso guia croata, Tim, também já foi um refugiado. Ele morou 20 anos na Espanha. Você pode dizer a guerra dos Balcãs, que foi bem sangrenta e era uma barbárie humana. O que eles estão passando no seu país é mais ainda, na minha opinião, não? Nós aqui sabíamos contra quem lutar, quem era o inimigo. Eu acho que eles aí não sabem, os que estão fugindo é porque simplesmente não sabem quem aqui, contra quem ou contra quem estão lutando, entendeu? Noite em Paris, estamos acompanhados do nosso colega francês, o repórter Pierre Morel, que é nosso colaborador, já fez várias reportagens para o Profissão Repórter. Visitamos a capital francesa para tentar entender como os atentados poderão influenciar a vida dos muçulmanos da Europa. Você sabe como que é? Algumas horas depois já dá para ver nas redes sociais, né? Inclusive na rua, pessoas falando, são sempre as mesmas pessoas que estão fazendo esses crimes e tudo, para falar que isso é a culpa dos muçulmanos. E pronto, mas não é a culpa dos muçulmanos, é a culpa de alguns loucos, ponto. Nada mais. Está escrito, fica em paz, meu amigo, você vai sempre ficar no meu coração. E suas brincadeiras, eu vou sentir falta das suas brincadeiras. Impressionante também é que tem uma união do povo, sabe? Mas no meio da praça que recebe as homenagens, registramos discursos de intolerância. Français, ça se mérite. Ça n'a rien à voir avec français ou étranger, monsieur. Ça n'a rien à voir avec français ou étranger. O senhor estava me falando da religião dos islamistas e da religião muçulmana, falando que é preciso merecer de ser francês. Eu falei para ele que não tem... Está fora de propósito de falar disso agora, é só isso que eu acho. Não é a questão de ser francês ou estrangeiro, entendeu? E no jour qu'il y aura la majorité des musulmans ici. E ele está falando que na Argélia, quando tive mais muçulmanos que franceses, a Argélia virou árabe. E ele está falando que daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa na França. Na França. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bom courage. É uma opinião diferente da desse jornalista português. O fluxo migratório é um componente dessa situação aqui ou não? Não.
essa crise migratória? Não, isso é uma questão falsa. É uma questão falsa. Aliás, as pessoas que estão a fugir da Síria são as mesmas que fugiram do Bataclan quando os outros entraram lá. Se essas pessoas forem rejeitadas pela Europa, é uma vitória para o Estado Islâmico. Se a Europa as aceitar, mostra-se solidário. Eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas que vêm da Síria e que são pessoas com educação, que foram à universidade, a maioria delas tem estudos, vai regressar à Síria imediatamente. Assim que acabar a guerra. Assim que acabar a guerra. Só que a guerra não acaba enquanto os ocidentais continuarem a não lidar com o problema no terreno, a continuar a comprar o petróleo ao Estado Islâmico e também a comprar as obras de arte que eles estão a roubar, que vão para o Japão, vão para os Estados Unidos. Sem poder embarcar no trem da Croácia, cruza as estradas do país até a próxima fronteira. A Eslovênia é o 5º país europeu por onde passam os refugiados tentando chegar na Alemanha. Eu estou bem na fronteira agora e daqui dá para ver a cerca que o governo esloveno construiu para evitar que os refugiados passem por aqui caminhando. Agora os refugiados são levados de trem até a próxima parada. Faz pouco mais de um mês que a chegada dos refugiados mudou a rotina desse pacato vilarejo. Y nosotros aquí ayudamos con esto que teníamos en casa, ¿no? Hacíamos té, teníamos galletas y salimos ahí con ellos y los ayudamos, ¿no? Quando os refugiados começaram a passar aqui, o governo esloveno fechou a fronteira e aí eles ficaram aqui, tinham tendas aqui atrás, onde a gente está, e vários deles ficaram aqui até 4 dias. Desde que a crise dos refugiados começou, os países por onde eles passam temem que a Alemanha não aceite mais recebê-los, o que levaria a uma reação em cadeia de fechamento das fronteiras. 50 pessoas por hora cruzam aquela ponte ali em direção à Alemanha. Eu estou agora bem na fronteira da Alemanha com a Áustria e mesmo com neve, as pessoas continuam passando por aqui. Só neste ano, 1,5 milhão de refugiados pediram asilo na Alemanha. A Bélgica é o país da Europa que tem o maior número de jovens que saem daqui para lutar nas guerras do Oriente Médio. Mais de 500 fazem parte do exército do Estado Islâmico. Segundo a polícia belga, a principal base de formação deles está aqui em Molenbeek. Na comunidade de Molenbeek vivem 80 mil muçulmanos, a maioria imigrantes do norte da África e Oriente Médio. Nesta praça moravam 3 dos terroristas que atacaram. Muita gente nesse barco. Pessoas se desesperam na hora do desembarque. Muita criança novamente. As pessoas passaram um risco enorme. Está muito lotado esse barco. Uma moça desmaiou, mas os médicos já estão socorrendo. A jovem passou muito frio e os médicos dizem que ela está em estado de choque. Enquanto isso, aqui os homens já usam a fogueira para se aquecer. Minutos depois, chega mais uma embarcação. Mais uma criança descendo. Ai.
Não é? Oh, is sleeping? Yeah. A senhora está com dificuldade de descer do barco, de sair do barco. Bring some life jackets Life for a jackets? bed. Yeah, bring Okay. life jackets. Because he's so wet. So wet, yeah. Yeah. Bom, ele está explicando que essas crianças são muito molhadas, então a prioridade é cuidar das crianças, mas essa senhora está passando uma... It's not so good. Yes, she's shocked. She's shocked. É, mas ela está estressada, em estado de choque, parece que sente muita dor. Com a chegada em segurança de mais um barco, a sensação agora é de alívio. Thank you! Free, thank you! Este sírio diz que pagou $1.500, quase R$6.000, para conseguir um lugar no barco. Estou explicando que foram agredidos por traficantes de pessoas lá no lado da Turquia. Foram obrigados a dar dinheiro para eles. How much? $3,000 coming to here. All of the Syrian people Todos os sírios precisam fazer isso para ter uma vida segura. Bashar al-Assad matou 1.500 pessoas em apenas uma hora, incluindo crianças e mulheres, e ninguém fez nada. Nós estamos como animais aqui. Somos médicos, engenheiros, farmacêuticos, todos têm formação. What we are now trying to do is to Este voluntário é executivo de uma empresa holandesa. Ele saiu de férias e veio ajudar os refugiados aqui na Grécia. But once I'm back and I remember the crying of the children, that hurts. Me too. Quando chegam na primeira cidade da Sérvia, os refugiados não têm informações precisas sobre como seguir viagem. It's here, the train is here. O próximo trem sai em algumas horas. Olha só a situação do banheiro da estação de trem. Que ali já está tão sujo, olha só. E aí acabam fazendo suas necessidades aqui já do lado de fora. Nossa, tá horrível ali dentro, um cheiro muito forte. Nico, graças. Eles falam de que limpa alguém, mas isso é cada 2 semanas, uma vez, pega uma limpada e fica assim. Português? Ahmed é sírio e já morou no Brasil. Você estava lá como refugiado? No Brasil? É. Sim, tu sabe, no Brasil tem muitos libaneses, sírios, palestinos, entendeu? Sim. Ele voltou para ficar perto da família. Nós estamos viajando em 2 famílias. Two family. Sayed tem 20 anos e deixou Cabul, no Afeganistão, há 1 mês. Pergunto por que ele deixou o país. Por causa da guerra. Eles matam pessoas, por todos os lados, em nome do Talibã ou do Estado Islâmico. Eles te matam se você não for muçulmano. Este trem é exclusivo para refugiados. Eles pagam 15 euros cada um e viajam separados de outros passageiros. Let's go. Os irmãos sírios, Salih e Rabi, têm 6 e 8 anos. Ela está apresentando a família dela para mim. Your father and your mother. Your grandmother. Your uncle. Aref morava no Kuwait, mas teve seu visto de trabalho cancelado. Quando acabou o meu visto de trabalho, eu voltei para a Síria, reuni minha mulher e meus filhos e vim para cá. Ele está dizendo que se ele fica lá na Síria, ele tem que escolher lutar do lado do governo ou do lado das milícias, do Estado Islâmico. E não dá para escolher viver em paz lá e não se envolver com isso. Olha só, eu e o Tim estamos no trem aqui, comendo também, de um jeito meio improvisado. Um pouco de queijo, biscoitinho e um patê de frango.